Então, pessoal, bom dia para vocês. Essa, se eu não me engano, é a nossa quarta aula, né, de circuitos elétricos. E dentro dessa aula agora nós vamos dar continuidade à discussão que a gente estava fazendo sobre geradores, né? Nós discutimos nas aulas anteriores que para eu ter um circuito elétrico, um dispositivo que consegue transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia, de forma totalmente controlada, eu preciso criar um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, existem outros dispositivos para implementação nele, mas a estrutura mínima que eu preciso para ter um circuito elétrico funcionando, realizando esta função, é um gerador, dois, os fios condutores para ligar os terminais do gerador e ao longo desse circuito os nossos três resistores, que são os dispositivos que vão transformar energia potencial elétrica em outras formas de energia. Tá? Isso nós já discutimos em outras aulas, eu não vou ficar delongando nessa discussão. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a falar de dispositivo por dispositivo e as grandezas, o que é mensurado dentro deste fenômeno, né, de transformação de energia potencial elétrica em outras formas de energia dentro de um circuito elétrico, as grandezas também nós vamos trabalhar. Legal? Então, o que a gente viu do gerador? Qual é a função dele? A função dele é gerar diferença de potencial elétrico dentro do circuito. Com isso, a diferença de potencial elétrico vai desencadear o que a gente chama de força eletromotriz, que é o que vai permitir a existência das correntes elétricas, dos fluxos ordenados de elétrons, que vão deslocar do menor potencial para o maior potencial de forma espontânea, e nessa situação que eles vão transformar energia. Não é isso? Então, sem a força eletromotriz desencadeada pelo gerador, jamais eu teria esse fluxo ordenado de elétrons, jamais eu teria uma certa quantidade de elétrons que ia ordenadamente mudando de potencial e, consequentemente, perdendo energia. A outra coisa, o outro fator, a outra função atrelada ao gerador é que ele determina a quantidade de energia que cada elétron vai deixar quando ele percorre ao longo desse circuito, ok? E como que ele determina a quantidade de energia? Pela voltagem estabelecida, pela diferença de potencial. Unidade de medida, eu disse para vocês que é volt, e sempre lembre que volt é a mesma coisa que joule por coulomb. Então, se eu tenho um gerador de 12 volts, é aquele gerador que permite uma geração de corrente elétrica dentro do circuito e que esses elétrons, a cada coulomb de carga que atravessar o circuito, vai transformar 12 joules de energia. Então, essa é a grande sacada do gerador. Beleza? E aí começamos a falar dos tipos de gerador. Os primeiros tipos de gerador que eu falei com vocês, que foram os primeiros geradores elétricos desenvolvidos, foram os geradores químicos, que são os geradores que baseiam-se em reações de oxi-redução. O primeiro gerador químico que é baseado em reações de oxi-redução, vocês vão ver que é uma eletroquímica chamada como pilha de Daniel. Na verdade, todas as pilhas e baterias, elas são geradores químicos. A primeira foi essa, ok? Mas a gente tem outras pilhas que baseiam-se em outras reações químicas, mas todas reações de oxi-redução. Então, um gerador químico é um gerador constituído de dois eletrodos, duas estruturas de materiais de constituição química diferente, ok?
E esses materiais são metálicos que têm capacidade de perder elétrons facilmente, esses eletrodos, e são ligados um ao outro a partir de um caminho condutor. O que acontece? Cada elemento químico na natureza tem uma tendência natural de oxidar, de perder ou ganhar elétrons, aí oxidar ou reduzir. Então, quando eu coloco duas substâncias diferentes, é desencadeada uma diferença de potencial elétrico. E se esses elétrons podem fluir livremente de um eletrodo para outro, eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons gerados por uma força eletromotriz, que vai existir uma certa diferença de potencial, que nas pilhas são normalmente 1,5 volts. Ok? Continuando. O que mais que a gente viu das pilhas? Os dois eletrodos são chamados de ânodo e cátodo. O ânodo é o eletrodo que sofre oxidação. Então, o ânodo é o eletrodo que oxida. Aquele eletrodo que oxida é aquele que está perdendo elétrons dentro do gerador. Então, consequentemente, ele vai ser a estrutura que vai desencadear o polo negativo. Ok? E o cátodo é aquele que reduz. O que reduz é aquele que está recebendo elétron e o NOx, o número de oxidação dele, vai diminuindo. Então, se ele está recebendo elétron, ele é o polo positivo. Ok? Que essas seriam as nossas pilhas, né? Legal. Polo negativo, polo positivo. É a mesma ideia. Legal. Continuando. O que mais que a gente viu das pilhas? É a única forma de gerador elétrico que consegue armazenar energia, porque a energia está armazenada nos eletrodos, né? Nos elétrons que estão presentes nesse eletrodo, submetido a um certo potencial. Quanto maior for esse eletrodo, mais elétrons eu tenho, maior condição de disponibilidade de energia. Por isso que as pilhas grandes, pilha pequena, pilha palito, tudo tem a mesma voltagem, 1,5 volts. Porque o tipo de material que é feito, os eletrodos é o mesmo. Mas a pilha grande dura mais tempo, porque ela tem mais energia armazenada, porque tem mais reagente, tem maior quantidade de eletrodos na sua constituição. Legal? Armazena, mas armazena pouca energia. Então, a grande corrida nossa a esses geradores capazes de armazenar energia, esses geradores químicos, é criar geradores que conseguem armazenar uma grande quantidade de energia. Legal? Qual que é o outro detalhe? O ânodo, ele sempre vai ser o ânodo, o cátodo sempre vai ser o cátodo de uma pilha. Então, o polo negativo e o polo positivo, eles sempre têm a mesma orientação. Isso faz com que o fluxo de elétrons sempre vai do ânodo para o cátodo, sempre do mesmo eletrodo para o outro eletrodo, né? De um para o outro, sempre do eletrodo ânodo para o eletrodo cátodo. Isso faz com que desencadeie o que a gente chama de voltagem contínua. Ou, em outras palavras, diferença de potencial contínua. Então, se eu analisar o funcionamento do circuito elétrico que funciona com um gerador de pilha, ao longo de todo o tempo, a voltagem vai ser sempre a mesma. Ok? Beleza? Qual que é a consequência disso? Quando no circuito eu estabeleço um gerador de voltagem contínua, os elétrons são obrigados a deslocar desde o eletrodo ânodo até o eletrodo cátodo. Então, isso faz com que os elétrons, para transformar energia, precisam ter um deslocamento. E nesse deslocamento, há uma tendência natural dele perder energia. Então, se dispositivos constituídos, circuitos elétricos constituídos por geradores de voltagem contínua, eles não podem ter extensões muito grandes de caminhos em que os elétrons vão perder, porque senão eles perdem toda a energia no caminho, em vez de perder energia nos resistores, que é onde eles têm que perder energia. Ok? Então, eu não consigo ter usinas geradoras de energia elétrica a partir de reações químicas, por exemplo, longe dos aparelhos que convertem essa energia, porque senão essa energia seria perdida ao longo do deslocamento.
E geradores de voltagem contínua desencadeiam um fluxo contínuo de elétrons. Então, a corrente elétrica desencadeada pelos geradores de voltagem contínua são correntes elétricas contínuas, ok? Então, a voltagem é contínua, consequentemente, a corrente elétrica também é contínua. Legal? E quando eu estou falando de pilha, você leva essa ideia também para baterias, porque baterias também são geradores químicos que trabalham com oxi-redução, mas, na verdade, as baterias são uma bateria de pilhas em série, ok? Mas o princípio é exatamente o mesmo. Então, esse é um tipo de gerador de diferença de potencial elétrico, um gerador elétrico químico. Legal. E quais são os outros tipos? Os outros tipos de geradores que existem na natureza, eles não são químicos, são conhecidos como geradores físicos. Então, deixa eu apagar essa parte de geradores químicos para a gente poder falar um pouquinho de geradores físicos. Legal? Em relação a geradores físicos, uma vez que a gente conseguiu gerar diferença de potencial elétrico, força eletromotriz a partir de processos físicos, a história da elétrica ela mudou completamente, beleza? Completamente. Por que ela mudou completamente? Por dois motivos. O primeiro motivo, que conseguiu produzir energia em larga escala, produzir energia elétrica em larga escala. E como ela não era armazenada, eu tinha que produzir e estimular as pessoas que consumissem. Então, você está estimulando um novo mercado consumidor aí. Legal. E um outro detalhe, que a primeira forma tecnológica de geração de diferença de potencial, né, dos primeiros geradores desenvolvidos a partir de processos físicos, é pela tecnologia que a gente chama de indução eletromagnética. E na indução eletromagnética tem uma coisinha que a gente vai ter, eu vou até aprofundar um pouco mais com vocês, mas eu já vou falar. Tem um detalhe muito legal, que a voltagem gerada, ela não é constante. Aquela voltagem que você fala assim, sua casa é 127 volts, na verdade não, ela fica oscilando entre menos 127 e mais 127 volts. Qual é a consequência disso? Os elétrons que estão dentro da rede do circuito, eles não precisam deslocar para realizar trabalho. Eles ficam oscilando. E como muda o potencial o tempo todo, o elétron tende do polo negativo para o positivo, sempre, né? Essa é a tendência natural de movimentação dele, os polos vão invertendo, os elétrons, hora desloca para um lado, hora desloca para o outro, hora desloca para um lado. Então, no fim das contas, eles não deslocam, né? Eles ficam oscilando. E nessa oscilação, eles não têm perda de energia no seu deslocamento. Então, o fato de eu conseguir criar uma rede elétrica, que a transmissão de energia se dá não pelo deslocamento dos elétrons ao longo do circuito, e sim pela oscilação deles dentro do circuito, isso garantiu que eu conseguisse transmitir energia a distâncias absurdas. A partir de processos de mesmo cabeamento que era feito, eu consigo produzir, transmitir energia sem que haja perda nesse processo, ou perdas consideráveis. Legal? Ok? Então, em processos físicos, eu tenho dois tipos tecnológicos de produção de energia elétrica. Um, indução eletromagnética, que ele ainda é o processo que mais produz energia elétrica no mundo, é o que nasceu, essas usinas elétricas todas que a gente vê, termoelétrica, hidrelétrica, usina nuclear, todas funcionam a partir de indução eletromagnética. Daqui a pouquinho eu vou dar uma aprofundadinha com vocês. E, recentemente,
nós temos um outro processo tecnológico que vai tomar conta do mundo, porque vai democratizar a produção de energia. Só não democratizou mais porque o governo é uma merda. Esse governo tenta monopolizar tudo, né? Inclusive a produção energética, a matriz energética do país, para beneficiar poucos. É governo de beneficiar poucos, infelizmente. Mas nós temos um novo dispositivo, que são as nossas células fotovoltaicas. Beleza? Essas são as duas formas de produção de energia elétrica, né? De gerador, de geração de diferença de potencial elétrico, que é isso que o gerador faz, físicos. Então, vamos falar de cada um, primeiramente. Qual é o principal nosso de produção de energia elétrica? Indução eletromagnética. Qual vai ser a tecnologia que já está no nosso presente, mas que com certeza vai ser no futuro e que vai o mundo inteiro caminhar para isso? É a produção de energia a partir de células fotovoltaicas. Olha que legal, galera! 95% do investimento feito em todo o mundo em células fotovoltaicas acontece em um país. Qual que é o nome dele? Isso é bom. Tema de redação. Alemanha? A Alemanha produz 20%, é o país que mais produz energia solar na sua quantidade absoluta. 20% da produção total dele é na Alemanha, mas está longe de ser Alemanha. O país que mais investe em células fotovoltaicas, 95% da verba de todo mundo investido em células fotovoltaicas é num país chamado China. Ou seja, quem que é a Arábia Saudita do futuro? Quem vai dominar a matriz energética do mundo inteira, que vai vender células fotovoltaicas para o mundo inteiro, que vai dominar esse mercado de forma absurda, vai ser a China. Então, ou seja, reinado norte-americano está com seus dias contados, mas contado mesmo, porque um país tiver um controle tão grande de uma matriz energética tão importante quanto essa, ele domina o mundo, né? Ele controla as ações do mundo como um todo. Mas legal, isso aí é mais a título de curiosidade. Momento Robson, okay? Sem viadagem, claro. Quem quer ver um pouquinho da história sobre indução eletromagnética, tem um filme que vale a pena demais vocês verem, que é O Menino que Descobriu o Vento. Netflix, ok? Esse filme vale a pena e muito ver, velho. Um filme muito legal e que gira toda a história em torno de um menino que conseguiu produzir energia elétrica para alimentar uma bomba para captação de água e irrigação no seu vilarejo no meio da África, e é realmente baseado em fatos reais. E o dispositivo que ele usa é um indutor eletromagnético. Ok? Como é que funciona esse indutor eletromagnético? E eu vou falar com vocês a grosso modo aqui, porque tem alguns conceitos que vocês não foram apresentados ainda. Todo indutor eletromagnético ele é formado por espiras condutoras. E essas espiras condutoras ficam alojadas dentro de um ímã. Ok? Existe uma propriedade magnética, uma propriedade física, que a gente chama de fluxo magnético, que é a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa dentro dessa espira. Quando há um que a gente chama de variação do fluxo magnético, do fluxo, nossa, hoje eu estou com a letra aqui, magnético, que é a quantidade de linhas que passam dentro dessa área de secção dessa espira, há uma geração de força elétrica motriz. Então, os indutores eletromagnéticos nada mais são do que espiras
que ficam variando o fluxo magnético dentro de um campo. Só que como que é a forma mais simples de fazer com que essas espiras variem o fluxo magnético? Colocar ela dentro do campo magnético e com essa espira para rodar. Na hora que ela vai rodando, tem posição que ela vai estar que o fluxo magnético, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa sobre ela, dentro dela é muito grande. Tem momento que o fluxo magnético, a quantidade de linhas que passa por ela é nenhuma. Então, o fluxo magnético fica variando. E nessa variação do fluxo magnético, há a geração da força eletromotriz. Ok? Lá em magnetismo, nós vamos ver que essa força eletromotriz é calculada pela variação desse fluxo magnético em função do tempo. Mas aqui, por enquanto, a gente não tem que preocupar com isso. O que vocês têm que entender é que qualquer usina elétrica que trabalha com indução eletromagnética, ela consegue gerar diferença de potencial pela variação do fluxo magnético que acontece. E essa variação do fluxo magnético é variar a quantidade de campo magnético que passa dentro da espira. Por isso que eu ponho a espira para rodar dentro de um ímã. Legal? E aí, o que muda de uma usina para outra é como que eu vou fazer para rodar essa espira e, consequentemente, ter uma variação do fluxo magnético. Ok? Mas os reatores, as bobinas geradoras de cada uma da usina, elas são basicamente isso aí. Ah, numa eólica é assim? É. Só que em vez dessas espiras que estão dentro do campo magnético serem movimentadas devido à ação, por exemplo, da água, no caso da hidrelétrica, que bate uma pancada de pá e faz com que essa turbina gira, eu utilizo o vento. E numa termoelétrica? Numa termoelétrica, eu faço uma fornalha, queimo para liberar calor, vou ter uma caldeira cheia de água e o vapor dessa caldeira vai fazer o quê? Ser canalizado e movimentar essas espiras e, consequentemente, geração de força eletromotriz. Enquanto essa espira estiver rodando, ela está gerando uma força eletromotriz naquela rede. Beleza? Ele gera um certo potencial elétrico nessa rede. Por isso que a rede elétrica que chega na CEMIG, ela tem dois fios. Um que é chamado de fase e o outro que é chamado de neutro. Beleza? São dois fios. Alexandre, Oi. deixa eu te perguntar aqui. Quando você vai gerar essa diferença de potencial, você vai ter que, quando você gira a espira, você vai movimentar, gerar um fluxo de elétrons, né? E esses elétrons vêm da Terra? Aí que tá, show de bola. Aonde que estão os elétrons? Os elétrons, na verdade, eles se encontram em toda a rede. Diferentemente de uma rede contínua, que os elétrons são fornecidos pelos eletrodos e tem que deslocar lá do ânodo até o cátodo, em geradores por indução eletromagnética, e é isso que eu quero mostrar para você agora, então é muito coerente a sua pergunta, que vai ser respondida exatamente no que eu vou falar. O que acontece? Quando eu giro a espira, tem hora que ela está no momento de fluxo magnético zero, não passa campo magnético no dentro dela. Depois ela faz o que à medida que vai virando? O fluxo magnético aumenta. Então ela tem um momento de aumento de fluxo magnético e outro momento ela tem de redução de fluxo magnético. Então o fluxo magnético fica aumentando e diminuindo. Qual que é a consequência disso? Esse tipo de gerador, diferentemente dos geradores químicos, eles não geram uma voltagem contínua. Ao longo do tempo, ele gera uma voltagem alternada. Ela fica tendo esse comportamento aqui, ó, alternando, beleza? Voltagem em função do tempo. Alternando em qual voltagem? Ah, depende da rede que você estiver usando. Essa rede, por exemplo, for 127 volts, ele fica oscilando entre quanto? 127 e menos 127. A CEMIG, ela só gera potencial elétrico no fio fase. Então, esse fio fase, que está ligado na rede, fechando o circuito, ele é o que está recebendo
um potencial elétrico da CEMIG, que fica entre menos 127 volts até 127. De 127 até menos 127. Legal? E o neutro, ele é sempre 0 volts. Então, pensa comigo aqui, ó, nesse exemplo de gerador nesse campo. Se esse fio, um fio é a fase do gerador e o outro é o neutro. Vamos colocar aqui o neutro da direita. Esse da direita vai estar sempre com quanto? 0 volts. O da esquerda, hora ele vai estar 127, hora ele vai estar menos 127. Não é isso? Quando a fase está em potencial positivo, ela vai ser o polo positivo e o neutro vai ser o polo negativo. Foi? Aí os elétrons vão migrar de onde para onde? Do neutro para a fase. Beleza? Só que quando o polo passa a ser negativo, a fase passa a ser negativa, ela passa a ser um polo negativo e o neutro passa a ser um polo o quê? Positivo. Inverte o sentido de deslocamento dos elétrons. Então, os elétrons já estão presentes na rede, em vez deles ficarem deslocando, eles ficam o quê? Oscilando. Em circuitos elétricos de voltagem alternada, eles desencadeiam uma corrente elétrica também alternada. Legal? Então, quem fornece os elétrons para o funcionamento da rede elétrica da sua casa? Os próprios fios, os próprios materiais condutores que têm um mar de elétrons livres que estão presentes ali. Só que o seguinte, todos os elétrons da rede inteira ficam oscilando. Somente aqueles elétrons que oscilam em pontos que ofertam resistência, que vai acontecer o quê? Transformação de energia. Mas eu estabeleci uma diferença de potencial nessa rede, todos os elétrons se movimentaram, mas só que eles não ficam deslocando, eles ficam só oscilando. E isso é o grande legal, porque eu não preciso ficar fornecendo elétron na rede, os próprios elétrons estão ali. Os elétrons só são trabalhadores, né? Entidades que pegam a energia e fazem o quê? Transporta ao longo da rede. Ficou claro, Cláudio? Ficou sim, Alexandre, tranquilo. Show. E isso é importante pra caramba. Na voltagem contínua, os elétrons deslocam. Então, de onde vem os elétrons? Do ânodo. Vai lá para o cátodo. Tanto é que o ânodo começa a ser corroído no seu funcionamento. Porra, e os elétrons da uma usina elétrica igual da CEMIG, uma usina hidrelétrica, de onde vem esses elétrons? Está na minha rede. A usina só gerou o quê? Um fornecimento de energia. Só gerou um certo potencial elétrico em uma parte da rede, para que possa ser possível, ao longo do circuito, ser gerada uma diferença de potencial entre a fase e o neutro. Legal? Então, a indução eletromagnética, além de ser um processo que eu pude utilizar N fontes energéticas da natureza, porque eu, sendo criativo, eu posso fazer com que essa turbina gire com os mais diversos movimentos do mundo, né? Maré motriz, o cara vai lá e utiliza o movimento da maré para movimentar a turbina. Não vou ficar aprofundando nessa discussão aqui. O cara utiliza de uma queda d'água para movimentar a turbina. O cara utiliza de uma corrente de ar para movimentar a turbina. O cara forma vapor e canaliza e passa na corrente de ar para rodar a turbina. Esse vapor d'água pode produzir queimando combustível ou ele pode por fissão nuclear, aí é termoelétrica ou usina nucleares. Então, o que muda de uma usina para outra, tirando células fotovoltaicas, não é a forma como ele gera DDP, que é por indução eletromagnética. É a forma como ele consegue fazer com que essas turbinas girem. E no processo de indução eletromagnética, o fato das turbinas girarem, ora vai gerar voltagens por potencial positivo, ora vai gerar potencial negativo. Ora o fluxo magnético está aumentando, ora o fluxo magnético está diminuindo. E nessa brincadeira,
A transmissão de energia não vai se dar pelo deslocamento dos elétrons livres, sim pela sua oscilação, ok? E só nos pontos de resistência dentro do circuito, que é no caso das resistências, quando um circuito é bem pensado, né? Que essa energia vai ser transformada. Legal? Porque eu tenho que ofertar resistência a esse fluxo de elétrons para conseguir transformar a energia. Legal? Ok? Então, essa é a forma mais ampla utilizada de indução eletromagnética. Das usinas de indução eletromagnética, qual que é a mais comum no mundo? A hidroelétrica? Não. E quase todo brasileiro responde hidrelétrica, porque a hidrelétrica é a mais comum no nosso país. E realmente o nosso país é uma caixa d'água, tem água pra caramba e eu utilizo da movimentação dessa água, mas isso é uma realidade no mundo? Não é. Ok? E se a gente pensar historicamente, antes da energia elétrica, as máquinas eram movidas por máquinas térmicas, não era isso? Fornalha, aquecendo uma caldeira e esse vapor da água movimentando as engrenagens das máquinas e dando movimento a elas. Essas eram as máquinas industriais da época, tecnologicamente funcionava assim. O que eles fizeram? Porra, eu já tenho uma fornalha que queima a água numa caldeira, aquece a água numa caldeira, transforma ela em vapor, já está canalizado e já leva ao maquinário. Em vez de levar no maquinário, o que eu vou fazer? Vou colocar uma turbina, um indutor eletromagnético, que aí, em vez de movimentar o meu maquinário, vai movimentar essa turbina. Em vez de gerar energia cinética naquele maquinário todo, eu vou produzir energia, armazenar energia potencial elétrica, vou produzir energia potencial elétrica nessa rede. E aí, tendo energia potencial elétrica disponível, eu trabalho com maquinário muito mais sofisticado e aí houve um avanço absurdo aí nessa história. Mas a forma mais comum de produção de energia elétrica no planeta é por usinas termoelétricas. Tanto é que o Brasil ele consegue praticamente desligar suas usinas termoelétricas todas em período de alta pluviosidade. Agora, tenta desligar as termoelétricas todas dos Estados Unidos, tenta desligar as termoelétricas todas da Europa, separa com o continente europeu, beleza? Então, hoje, você pega a Alemanha, por exemplo, 20% da energia dela, que é um dos que mais produz energia em percentual do que precisa, né? É a Alemanha que mais produz 20% do que precisa por células fotovoltaicas, os outros 80% é indução eletromagnética. Desses 80%, a maior parte é por termoelétricas. Ok? Legal? Então, esses que são as nossas... essa que é a base de tecnologia das nossas usinas elétricas, com exceção das usinas solares, que são outro processo tecnológico. Ok? As usinas elétricas, com exceção das células fotovoltaicas, o que muda no processo tecnológico é na captação de energia para gerar turbina, porque a forma de transformar a energia cinética em outras formas de energia potencial elétrica, dentro de uma rede, dentro de um circuito, é o mesmo, né? Girar uma espira dentro de um campo magnético. Legal. Por fim, nós temos as nossas células fotovoltaicas, que produzem... Alexandre, Oi. posso perguntar mais uma coisa aqui? Sim. Que eu fiquei meio sem entender essa parte. Que para gerar essa corrente alternada, então sempre tem que ter formando essa voltagem alternada, certo? Sim. E não tem como armazenar essa energia, não? Perfeito. Armazenar. Perfeito. Ou seja, se a turbina da usina elétrica hoje, que alimenta a Diamantina, parar de girar, o que acontece? Aí para tudo. Apagão geral.
Apagão geral. Ah, sim. Tanto é que, olha que legal, o Brasil não precisa produzir mais energia. O Brasil não precisa produzir mais energia. Ok? Por que não precisa produzir mais energia? Porque produz energia pra caramba. Qual é o grande problema do Brasil? Boa parte da energia que produz perde na transmissão. Isso é uma grande merda. Né? Você está produzindo e perdendo caminho. Enche um caminhão, um tanque de gasolina e vai perder, vai levando ele vazando. Você chega lá no posto de gasolina com 100 ml de tanque, só um resquício no fundo. Essa é a ideia. No Brasil tem muita perda na transmissão. O outro detalhe é que nós pagamos o mesmo valor, watt-hora, em qualquer horário que eu usar energia elétrica. Então, se qualquer horário que eu vou usar eu pago o mesmo valor, você preocupa em qual horário que você vai tomar banho? Você não preocupa. Então, dentro da sua rotina, o que acontece? Vai ter momentos de pico, porque a maioria das pessoas largam seu expediente de trabalho mais ou menos no meu horário, 7 horas da noite ali, chega em casa, o que ele vai fazer? Vai tomar um banho, liga o forno elétrico, acende uma pancada de luz dentro de casa, liga a televisão, e aí está todo mundo consumindo energia pra caramba num período que tem um limite de produção. Se eu ultrapassar esse limite de produção, o que acontece? As turbinas param. Na hora que as turbinas param, e eu não vou entrar no detalhe físico, por que elas param, mas na hora que ela para, travou, ela para de gerar força elétrica motriz, para de gerar diferença de potencial. É o que desencadeia o famoso apagão, não é isso? Então, o apagão, quando acontece, é quando as usinas não estão conseguindo mais produzir energia e aí entrou em colapso e pagou tudo. E quando ela entra em colapso? Quando a produção é menor do que o consumo. Legal? E aí esse déficit pode ser pelo aumento do consumo, obviamente, ou pela diminuição da produção da energia naquele instante. O que eu falo? Qual que é a solução, velho? Tarifa diferenciada. Vocês querem monopolizar a porra da energia? Então vão monopolizar? Então faz promoção, né, cara? Vende energia mais barata meia-noite, porque se eu chego em casa às 7 horas da noite, mas eu tenho um monte de coisa para fazer, não, vou tomar um banho agora, não, vou tomar um banho meia-noite, que meia-noite o meu banho vai ser metade do preço. Quem é da minha época da internet, que tinha que esperar até meia-noite para dar um pulso, que era um pulso só de internet, de modem, e passar a noite inteira com um pulso telefônico só. Então, a gente deslocava os consumos de dados no Brasil fazendo tarifas diferenciadas. E eu acho que é esse um dos caminhos para equalizar esse consumo e produção. Ok? O outro é democratizar, né? E ninguém tem usina elétrica, mas pode fazer usinas fotovoltaicas na sua casa, a reveria, e está cada vez mais democrático isso aqui. Vai dar uma quebra na aula, a gente volta falando de células fotovoltaicas e encerra a aula.